cumprimento a todos que acompanham nosso curso de capacitação de ensino à distância para aplicação do instrumento RUDAS 2.0. Essa é a aula introdutória de uma série de 10 videoaulas que vão compor nosso curso de capacitação. Como objetivos pedagógicos dessa nossa primeira videoaula, nós almejamos apresentar a vocês esse curso de capacitação para aplicação do instrumento RUDAS 2.0, bem como descrever o trabalho de tradução e adaptação transcultural do instrumento RUDAS para o português do Brasil. É interessante que se destaque que esse curso de capacitação, ele não visa em momento nenhum a substituição ou signifique uma obrigatoriedade para o usuário do RUDAS que venha a utilizar esse instrumento. Na verdade, temos a intenção de promover aqui uma ferramenta facilitadora para o usuário, seja ele pesquisador ou clínico, desse importante instrumento de avaliação de funcionalidade. Para isso, assim como fortemente encorajado pela Organização Mundial de Saúde, nós encorajamos que vocês tenham acesso ao manual que acompanha o instrumento RUDAS 2.0. Esse manual é disponível por esse link, disponível e hospedado no site da Organização Mundial da Saúde, onde o usuário tem livre acesso à versão traduzida e validada do instrumento, do manual do RUDAS, bem como dos instrumentos, das 7 versões do instrumento RUDAS. É uma versão de domínio público, onde o usuário pode fazer o livre download dessa versão traduzida para o português do Brasil do instrumento do manual. Esse manual também oferece toda a teoria que ancora essas nossas 10 videoaulas desse curso de capacitação. Sendo essa a nossa primeira aula do curso de capacitação para aplicação do instrumento RUDAS 2.0, é interessante uma breve apresentação. Então, o meu nome é Camila Ferreira Leite, eu sou docente do curso de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará e estou envolvida nesse projeto desde o ano de 2014, envolvida com as atividades de tradução, validação e adaptação transcultural do instrumento RUDAS 2.0. Esse nosso projeto é coordenado pelo professor Samir Castro, que é professor também da Universidade Federal do Ceará, que foi o mentor e o idealizador desse projeto. E, sem dúvida nenhuma, esse projeto não teria sido viabilizado sem a colaboração da equipe de tradutores, que aqui eu destaco o Craig Osterbrook, o Ruben Addery e a Maria Tereza Santos. Esses 3 tradutores foram peças fundamentais nesse processo que envolveu a tradução e adaptação transcultural do instrumento RUDAS 2.0. A ação desempenhada por esses tradutores eu vou detalhar a vocês num momento em seguida, tá? Então, estamos falando a todo momento do RUDAS 2.0, mas em linhas gerais, o que é esse instrumento? O que é o RUDAS? O RUDAS é a sigla de World Health Organization Disability Assessment Schedule, que é um instrumento genérico para avaliação de saúde e deficiência que fora desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para oferecer um método padronizado de aferição da funcionalidade de uma forma totalmente adaptada do ponto de vista transcultural. Esse instrumento foi disponibilizado pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2010, mas a versão traduzida e validada para o português do Brasil só foi disponível no ano de 2015, com o trabalho dessa equipe que eu mencionei a vocês há pouco, certo? Falando um pouquinho desse processo de tradução e adaptação transcultural do instrumento, eu trouxe algum material histórico para apresentar a vocês. Então, no ano de 2013, houve um pedido formalizado pelo professor Samir Castro, junto à Organização Mundial de Saúde, em sua sede em Genebra, para que houvesse a disponibilidade, para que a Organização Mundial de Saúde disponibilizasse a ele os direitos para a tradução e adaptação transcultural do RUDAS para o português do Brasil, uma vez que essa versão ainda não estava disponível para o nosso idioma. Essa autorização foi cedida, então, ao professor Samir Castro, vinculado à sua antiga universidade, a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Então, na figura do professor reitor, esse acordo foi formalizado e a OMS cedeu ao professor Samir, via o FTM, os direitos para a tradução desse material. O prazo para a tradução foi compreendido num período de 1 ano e assim foi realizado. Com relação às etapas envolvidas nesse processo de tradução e adaptação transcultural do instrumento, a OMS estabeleceu um rigor técnico e científico para que esse processo ocorresse e à medida que ela ofereceu
cedeu esse direito de tradução, ela também ofereceu um conjunto de medidas que deveriam ser rigorosamente seguidas para que o processo de tradução ocorresse da melhor forma possível. Então, num primeiro momento, 2 tradutores bilíngues trabalharam de forma independente com a versão original do instrumento Rudas 2.0, bem como com toda a carga de instruções do manual do Rudas 2.0. Nesse ponto, esses 2 tradutores bilíngues produziram de forma independente versões em português brasileiro do material traduzido originalmente em inglês. De posse dessas 2 versões traduzidas para o português brasileiro, o coordenador responsável da pesquisa formalizou uma versão de conciliação, onde houve a comparação das 2 versões traduzidas para uma versão comum, sendo que a cada ponto de divergência entre termos ou expressões idiomáticas que surgiram de formas diferentes entre os 2 tradutores, uma discussão era feita com toda a equipe de tradução para a escolha do melhor termo a ser eleito. E dessa forma tivemos a versão conciliada, né? Sendo que a cada ponto de divergência que surgia nessas 2 versões inicialmente traduzidas, uma justificativa seria encaminhada à Organização Mundial da Saúde através de fichas de conhecimento linguístico. Então, a OMS esteve ciente de todas as adaptações e todas as necessidades de escolha de uma versão em detrimento da outra não eleita. Certo? De posse dessa versão conciliada em português brasileiro, houve o trabalho então de um terceiro tradutor que não teve contato com as versões iniciais do instrumento nem com o material original em inglês. Esse terceiro tradutor, ele então fez a retrotradução da versão conciliada em português. Nesse momento, então, ele traduziu novamente a versão em português para o inglês e esse material foi encaminhado à Organização Mundial da Saúde. Tá? A OMS, de posse, então, das 2 versões traduzidas para o português brasileiro, da versão conciliada, traduzida para o português brasileiro, e da etapa da retrotradução, onde a versão do português conciliada foi novamente traduzida para o inglês, avaliou todo esse material e aprovou a nossa versão traduzida e adaptada transculturalmente para o português brasileiro. Tá? É necessário que se destaque que nesse processo de tradução e adaptação transcultural para o português brasileiro, mínimas adaptações foram necessárias. E eu aqui destaco 3 situações onde essas adaptações transculturais aconteceram. Por exemplo, na expressão original apresentada no instrumento Rudas, relaxation or pleasure, nós optamos pela tradução dessa expressão por relaxamento ou lazer. Na nossa cultura, a palavra prazer tem uma íntima conotação sexual. Então, nós optamos pela tradução por relaxation or leisure na retrotradução e a OMS aceitou as nossas justificativas e concedeu que essa adaptação fosse assim realizada. Um outro exemplo de adaptação que ocorrera no nosso processo de tradução foi com relação ao termo carer. Esse termo não encontra uma tradução específica no nosso português brasileiro, uma vez que a gente tem um termo para cuidador, ou seja, aquele agente que cuida de uma outra pessoa, mas não temos um termo específico para aquele que é cuidado, que recebe esses cuidados. Então, nesse caso, a tradução para carer foi tida como pessoa que é cuidada por você, que na retrotradução foi para person who is cared by you. Mais uma vez, a OMS avaliou essa necessidade de adaptação e concedeu que essa permissão para que essa adaptação assim acontecesse. E, como último exemplo que eu trago para a apresentação, refere-se ao termo proxy, onde nós também, por inexistência de uma terminologia específica para essa palavra, mantivemos o termo em inglês original, acompanhando a tendência de outros materiais de tradução para português do Brasil que assim vem fazendo. Okay? Então, destacando a vocês que o processo de tradução e adaptação transcultural do instrumento exigiu mínimas considerações.
tá? E dessa forma, de posse de todo o material encaminhado à Organização Mundial da Saúde, em março de 2015, a OMS aprovou a versão traduzida para o português do Brasil. E mais uma vez eu destaco aqui para vocês, nesse endereço, o site onde o usuário pode ter acesso ao material traduzido e validado, fazendo download de forma livre e gratuita. Ok, então finalizamos por aqui os objetivos pedagógicos dessa nossa primeira videoaula, que teve então como foco, num primeiro momento, uma breve apresentação do nosso curso de capacitação para aplicação do RUDAS 2.0, mais uma vez destacando que esse curso não representa uma obrigatoriedade ao usuário desse instrumento, uma ferramenta facilitadora ao usuário, por termos a representatividade de um curso totalmente autoinstrucional e sem mediações. Tá? Num segundo momento, nós cumprimos então também o objetivo de descrever o trabalho de tradução e adaptação transcultural do instrumento RUDAS 2.0 para o português brasileiro. Tá? Adiantando a vocês o conteúdo da nossa próxima videoaula, nós pretendemos apresentar a base teórico-conceitual do instrumento RUDAS 2.0 e numa tentativa de fazer com que vocês tenham um maior aproveitamento do aprendizado desse curso, nós oferecemos uma proposta de atividade a vocês. Então, nesse primeiro momento, nós estamos sugerindo a leitura de um artigo científico e a partir da leitura atenta desse material, nós acreditamos que vocês terão condições de responder a 3 importantes perguntas, que são: o que significa adaptação transcultural de um instrumento de coleta de dados? Qual a diferença entre adaptação transcultural e tradução? Veja que a todo momento eu disse que o material foi traduzido e adaptado transculturalmente. E é interessante que vocês tenham plena noção da distinção entre um processo puro de tradução para um processo de adaptação transcultural. E a terceira pergunta que nós esperamos que vocês tenham capacidade de responder é a seguinte: por que usar questionários adaptados transculturalmente? Então, finalizo aqui a nossa primeira videoaula e encontro vocês na nossa segunda videoaula.